Ok, pessoal, hoje a gente vai aprender a configurar o controlador digital dos equipamentos ou patologista. Para regular a temperatura de operação, basta apertar o P e subir ou descer a temperatura. Então eu vou programar esse equipamento aqui para 70 graus. Feito, simples assim. Se eu quiser programar ele para 65, aperto o P. E esse aqui é uma configuração que 90% dos casos vai resolver o seu problema. Se você pretende atingir uma temperatura acima do que o equipamento está liberado, aqui por exemplo, eu não consigo ir acima de 75. Aí é necessário efetuar o desbloqueio. Então, somente neste caso, seria necessário você partir para essa segunda parte do vídeo, que é a configuração avançada. Se a sua necessidade é somente ajustar a temperatura, basta proceder dessa forma. Agora, na segunda parte desse vídeo, eu vou trabalhar com a hipótese de que você necessita de uma temperatura maior do que ela está liberada. Então eu vou segurar o P apertado até que apareça SPLL. SPLL é a menor temperatura, a temperatura low. Para configurar ela, eu entro aqui, mas essa aqui normalmente a gente não vai mexer, né? Seria 20 graus. A gente trabalha com a low normalmente em equipamentos de refrigeração. Para equipamentos de aquecimento, nós vamos trabalhar com a high, que é a temperatura mais alta. A temperatura mais alta nós vamos desbloquear aqui. Então esse equipamento eu vou liberar para ele operar até 80 graus. Lembrando que isso não significa que o equipamento vai operar em 80 graus. Isso significa que eu estou desbloqueando para que ele opere até os 80. Para sair do modo de programação, basta segurar alguns segundos o botão para baixo, tá? E aí sim eu desbloqueio. Veja que agora eu consigo ir até 80 e não mais 75 como era antes. Mas como o ponto de fusão da parafina é 65, e eu estou trabalhando num dispensador, eu vou deixar em 65. O que mais pode ser feito aqui? Vamos fazer uma revisão geral. Lembrando que essa parte do vídeo ela é muito específica e na maioria dos casos você não vai precisar mexer nela. Então a LL, que é para menor temperatura, e HL para maior temperatura a gente já viu. Nessa parte de sensor você não vai mexer. Eu vou abrir ela aqui para você ver. NTSC é aquele sensor que fica interno, é o nosso sensor e você não vai mudar. Se você mudar essa opção, você pode desconfigurar o equipamento e ele não funcionar adequadamente. A parte de OFS é uma configuração avançada que pode ser que você precise um dia. Essa configuração serve para você fazer a compensação de temperatura. Imagine que um termômetro inserido dentro do equipamento, né, medindo a temperatura da parafina, está marcando 67 graus e que o controlador está marcando 65 graus. Então você vai informar essa diferença aqui no OFS, subindo 2 graus. E por que isso pode acontecer? O nosso país é um país que tem diversas temperaturas. Então a temperatura do sul é uma, a temperatura do nordeste é outra, né, e assim sucessivamente. Então, como o líquido, a parafina líquida, vai interagir com a temperatura ambiente, pode haver uma variação, e essa variação é compensada no OFS. Aqui na região onde eu estou, 1 grau de compensação é suficiente para que o equipamento faça a leitura adequada.
prosseguindo aqui, unidade, a unit, é onde a gente vai informar qual é o tipo de configuração. No nosso caso aqui nós vamos trabalhar com graus Celsius, recomendado que ele opere assim. Não foi testado o equipamento trabalhado em outro tipo de medição, em outro tipo de unidade. A opção DP sempre tem que estar em off, então nós não vamos alterar, mas se você quiser conferir, basta entrar. P está em off, está ótimo. Se ele estiver assim em on, mude para off e clique em sair. O resto das opções também você não vai mexer. Na Fill, H7. H7 é uma opção que talvez você queira mexer um dia. É uma opção avançada e ela vai definir a compensação também. Trabalhando com 2.0 aqui no H7, o que vai acontecer? Se eu programar o meu equipamento para 65 graus, quando for abaixando a temperatura, atingir os 65 graus, ele desarma a resistência. A tendência é que com a resistência desarmada, a temperatura caia. Quando a temperatura cair abaixo 2 graus de 65, que é o set point, ela vai rearmar. Então o H7 serve para isso, para definir em quantos graus o equipamento vai rearmar. Vocês devem ter percebido agora que enquanto eu falava ele saiu do menu. Isso acontece, se você não souber sair do menu, basta dar um tempinho que ele sai sozinho. Tone é uma opção padrão, você nunca vai mexer nela também. Ela vai estar em off, vamos conferir. Essa aqui não estava. Eu entrei, ajustei agora. A opção TOF também deve estar em off. Você também não deve mexer nela, opção padrão do equipamento. Essa aqui é uma função que você não vai mexer, eu vou mostrar ela. É a função quente ou frio. No nosso caso, para este equipamento de aquecimento, ele é a função quente. No caso desse controlador que também funciona na placa refrigerada, ele vai operar com a função frio. PSC, essa opção deve estar sempre em 1, é uma opção padrão. PTC deve estar em off, e está em off. Se estiver diferente disso, é só ajustar. O OD deve estar em off, está em off. O SRB deve estar em off, está em off. E PES é a opção para colocar senha. Nós recomendamos que o equipamento fique sem senha, porque se ele travar, você vai ter que nos enviar o equipamento para destravar. Ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido esclarecedor. Lembrando que as opções padrão, normalmente SP, altera a temperatura de opção de operação e acabou. O máximo que normalmente a gente pode querer é desbloquear a temperatura máxima de set point que é lá no HL. Qualquer dúvida, mande um e-mail para assistenciatecnica@opatologista.com.br. Obrigado.